Olá, irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez com muito otimismo para pregar a palavra de Deus. Pregamos anteontem otimismo e pessimismo, ontem otimismo e pessimismo, e hoje vamos concluir essas três mensagens com o mesmo contexto do capítulo 13 e 14 de Números. Eu quero ler aqui agora os versos do capítulo 14, o verso de número 10 e o verso de número 11 do capítulo 14 de Números, que diz assim: mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Verso 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Irmãos, amigos, nessas duas mensagens que tratamos sobre o pessimismo e o otimismo, olhe, espero que Deus transforme sua vida. Espero que Deus te mude, porque o fim deste povo dos pessimistas foi a morte. Morreram. Deus permitiu que todos morressem no deserto. O pessimismo, além de causar muitos danos, como já mencionamos nas duas, e ontem, nesse mesmo contexto, no capítulo 13 e o início do 14, verso 1, 2, 3, hoje nós vamos ver o verso 4. O pessimista, irmãos, ele pede para trocar a liderança otimista. Ele diz que o erro está no líder otimista. Ele não enxerga que o erro está nele. Olha, Jesus é Deus. Fariseu só enxergava erro em Jesus Cristo. Fariseu não consegue enxergar, irmãos, nada bom. Fariseu só enxerga coisa errada, mesmo naquilo que é certo. Pessimista não consegue ser otimista. Pessimista só vai enxergar o que é errado. Toma cuidado. Irmãos, quantos pessimistas nós temos no Brasil hoje? Quantos pessimistas estão contra a nação? Se o meu país não der certo, meus filhos, meus netos vão sofrer junto. Que ideia maluca você tem na cabeça de ser contra a nação? Aqui estava um grupo contra a nação de Israel. Olha o versículo de número 4. O líder estava certo, Moisés, mas os pessimistas eram contra. Verso 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Irmãos, o pessimista induz o povo ao montim. O pessimista induz o povo à rebelião, à troca da liderança que estava certa. Quando chegou nesse ponto aqui, Deus teve que intervir. Agora Deus vai tratar o assunto com esses pessimistas. Irmãos, não sejam pessimistas, não pare a obra de Deus. Deixe a obra de Deus caminhar. Deixe a obra de Deus andar. Dá ideia para a obra de Deus caminhar. Seja um homem de ideias. Observe quantas ideias negativas você já teve na igreja. Quantas ideias negativas você já teve na sua família. Quantas ideias negativas você teve no seu trabalho. Você nunca enxerga uma bênção. Você só enxerga a maldição. Você só enxerga o que é errado. Seja um otimista e não um pessimista. Ajude a obra de Deus. Veja o versículo de número 5. Olha o verso de número 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Ele quebranta-se diante de Deus. Os pessimistas conseguiram colocar toda a congregação contra Moisés. E mais adiante nos versos que nós lemos, eles pediram que eles fossem apedrejados. Queriam trocar a liderança. Moisés estava certo, irmãos. Pessimista, ele pensa que está certo e consegue movimentar as pessoas aquilo que é errado. O pessimista consegue colocar as pessoas sobre aquilo que é certo. Não deixe isso acontecer. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ser otimista. Pessimista não estuda a Bíblia. Pessimista não gosta da palavra de Deus. Pessimista não vive pela fé. Pessimista só pensa em atrapalhar, nunca ajudar. Pessimista é contrário a tudo que é bom. Pessimista é a favor de tudo que ele pensa que é bom, mas é ruim. É o contrário. Moisés, irmãos, era um otimista. Arão também, eles se debruçaram e caíram
coração quebrantado dos otimistas. Mas ainda tinha outros, né? Verso de número 6, tinha Josué e Caleb, graças a Deus, tinham dois, Arão e Moisés, Josué e Caleb. Olha o verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Josué e Caleb, irmãos, rasgaram as suas vestes. E no verso de número 7, irmãos, olha o que eles disseram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Os pessimistas disseram: é terra ruim, tem gigante, nós não vamos conseguir, nós não vamos subir, eles vão nos derrotar, nós vamos morrer. Josué e Caleb dizem: não, a terra é muito boa. E nós vamos prevalecer, porque Deus está conosco. Esta é a visão do otimista, é a visão divina, é a visão de olhar para frente, é a visão do alvo, não é a visão do caranguejo, andar para trás. A visão do pessimista é andar para trás. Vamos andar para frente, vamos confiar no Senhor, vamos ter um alvo. Caleb e Josué, irmãos, eles estavam juntos. Verso de número 8. Olha a voz do otimista. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Verso de número 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temas. Irmãos, o otimista disse: não temas aquele povo. É Deus que está conosco. É Deus que nos vai dar a vitória. O otimista é assim, irmãos. O pessimista é contrário. O pessimista só vem a desanimar. Pastores, líderes, não sei quantos estão aí. Quando nós fomos comprar o terreno para construir esse prédio aqui, ó. Ô, irmãos, levantou uma pessimista na igreja e disse: o irmão Humberto, nem pastor era, ele traz um desafio desse para a nossa igreja, nós não temos condições. E tem muita gente desempregada. Como vamos comprar um terreno tão grande? Como vamos avançar para um lado tão grande na obra? Eu estava dirigindo a assembleia, irmãos, fiquei desanimado. Quando acabou a assembleia, um grupo de irmãos vieram: pastor, irmão, estamos firmes aí, vamos firme, vamos nessa daí. Não liga não. Eu tive que perguntar: tem mais algum voto contra? Não teve. Irmãos, essa senhora teve uma morte muito triste. Saiu do rol de membro da igreja. Ela não viu esse templo pronto, não. Teve uma morte muito triste. Ninguém pode prevalecer contra a causa, contra a obra de Deus. Mas desmotivou alguns, irmãos. Mas Deus honrou. Não só compramos o terreno, como construímos. Ainda estamos em construção lá de um prédio maior do que esse aqui. Tornamos talvez um dos maiores templos dos templos batistas bíblicos do Brasil. Irmãos, eu aprendi com Deus sonhar com coisa grande, sonhar com um alvo grande. Eu penso, irmãos, no poder de Deus, nas misericórdias do Senhor, e o que é que Ele quer do seu povo? Ele quer uma obra grande. Eu sonho, irmãos, com 300 missionários, e orei muito tempo na minha vida para que essa igreja sustente e envie 300 missionários. Eu gosto de sonhar grande, não gosto de sonhar pequeno. Sou otimista, irmãos. Não gosto de pessimista. Eles só atrapalham. Irmãos, quando se levantou aqui esse grupo de pessimistas e queriam apedrejar Moisés e Arão, Deus disse: agora eu tenho que matá-los, Moisés. Não dá para ver esse povo agindo contra a obra do Senhor. Irmãos, o versículo de número 21 ao verso 23, olha o que diz: porém, tão somente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Irmãos, a ira de Deus veio sobre eles. O pessimista, irmãos, ele atrapalha, mas ele vai pagar o preço. Moisés, irmãos, ele clamou: Deus, perdoa esse povo. Deus disse: eu não vou matá-los, Moisés, mas eles não terão direito de ver a terra prometida.
Irmãos, os contrários à construção, a esta obra, Deus não deu o direito deles ver a obra pronta, não. Eles morreram, mas Deus honrou. Estou vivo com boa parte do grupo que levantou esta obra e que está levantando as congregações, construindo os demais templos e enviando mais missionários e sustentando mais missionários e ampliando a obra de Deus. E eu quero ver mais, e mais, e mais. Irmãos, tem uma palavra boa aqui para os otimistas. Escute o versículo de número 24. Deus diz que todos iriam morrer, aqueles que duvidaram. Agora veja o 24 para aqueles 2 homens que não duvidaram. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Os outros irmãos morreram. Pessimismo e otimismo. Seja um otimista. Eu estava vindo para a igreja uns 10 minutos antes, e eu recebi uma mensagem no meu celular. E eu vou ler, porque eu decoro as histórias, eu decoro os textos bíblicos, não preciso de sermão montado, irmãos, eu consigo pregar sem dificuldade. O esboço, não preciso. Agora, irmãos, essa história eu recebi 10 minutos antes de vir, e eu respondi à pessoa que iria usar, por isso eu vou ler. Preste bem atenção, eu vou ler a história. Eu respondi à pessoa que me enviou, me abençoou muito. Olha que história. O título diz assim, ó. Vou ter que ler porque eu não consegui decorar. O título diz assim: O pastor que fracassou. Deve ser uma história e não uma história, mas é profundo a meditação. O pastor que fracassou. O pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto vespertino. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu começar a celebração com os 5 irmãos. 3 crianças, 2 jovens. No decorrer do culto, entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja. 3 crianças, 2 jovens e um casal. Enquanto o pastor fazia a ministração, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. 3 crianças, 2 jovens, um casal e um senhor todo sujo com uma corda na mão. Desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, o pastor mesmo assim conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Por fim fez uma oração fervorosa e se despediu. Bom, 3 crianças, 2 jovens, um casal e um senhor todo sujo com a corda na mão. Ele pregou e foi embora. Quando o pastor voltava para sua casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram sua pasta onde estava sua Bíblia e outros pertences de valor. Chegando à casa pastoral, ele fazia os curativos das feridas e descreveu aquele dia como 3 frases que ele disse daquele dia. O dia mais triste da minha vida. Segunda frase. O dia mais fracassado do seu ministério. E terceiro, o dia mais infrutífero da sua carreira. Ele entendeu que aquele foi o pior dia do ministério dele e o pior dia na carreira dele. Depois de terem passado 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Uns anos passaram, 5 anos, ele foi compartilhar a história com a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela igreja interrompeu-lhe e disse: Pastor, o casal da história que sentou-se no fundo éramos nós. Estávamos à beira da separação, em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos por fim ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos ir a uma igreja para lá deixarmos as nossas alianças. E depois cada um seguir o seu caminho. Entretanto, desistimos da separação depois de termos ouvido a sua pregação naquela mesma noite. Como consequência, hoje estamos aqui, com o lar e a família restaurada. Olha o casal que ele não deu crédito naquela noite. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo para falar. E, ao ser lhe dada a oportunidade, disse: Pastor,
Eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite tentei suicidar-me, só que a corda arrebentou. Então decidi comprar outra. Quando me pus a caminho para comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite, a sua pregação perfurou o meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei um empresário do vilarejo. Olha, aquele que entrou sujo. Primeiro casal que estava querendo se separar, que ele não deu crédito naquele dia, que ele pensou que era um dos piores dias da vida. Lá na porta da entrada da igreja, o diácono gritou: Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto da noite. Naquela sua pasta havia uma Bíblia. Eu passei a lê-la sempre que acordava pela manhã. Depois de tanto ler, resolvi entrar nesta igreja. Pastor ficou em choque e começou a chorar junto com os fiéis. Um dos ladrões daquela noite se converteu com a Bíblia que tinha roubado daquele pastor. O pastor ficou em choque com o final. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracassos, foi uma noite muito produtiva, na qual o Espírito Santo agiu profundamente. Moral da história: 5 lições. Exerça o seu chamado, trabalho, missão com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Segunda, dê o seu melhor todos os dias, pois a cada dia você é um instrumento para a vida de alguém. Todos os dias você deve ser um instrumento para a vida de alguém. A gente pode não enxergar, mas estamos sendo sim. Se você é pessimista, vai ser ruim. Seja otimista. Terceiro, nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de alguém. Quarto, o dia em que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra, na verdade, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinto, Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E a sexta, nunca diga: hoje Deus não fez nada, só pelo fato de seus olhos não verem nada. A irmã que mandou essa mensagem para mim mandou poucos minutos antes de me vir à igreja. E agora ela escreveu as suas palavras. Não sei se essa história é verídica ou não, mas quero te dizer que você é muito importante para mim. E saiba que muito do que você me ensinou carrego comigo. E se algum dia sentir que nada deu certo para você, acredite, Deus te usou e te usa para abençoar quem você menos pensa. Obrigado. Essa irmã não é membro mais de nossa igreja. Ela mandou isso poucos minutos antes de vir gravar essas mensagens. Eu respondi, continuei conversando com ela e disse: eu vou usar essa sua história e a sua frase na mensagem que vou gravar hoje à noite. Otimismo e pessimismo. Nos piores dias da sua vida, você pode não enxergar o que Deus está fazendo, mas Deus está agindo. Seja um otimista e não um pessimista. Que Deus os abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse momento, mais esse dia. Ajuda as pessoas que ouviram esse relato e esse texto bíblico. Transforma-os, ó Deus. Não deixe o pessimismo mais dominar. Sejam grandes otimistas na obra e para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.